Olá, muito boa tarde. Relacionar ética e teologia e esse o itinerário da investigação de Américo Pereira, que agora chega aos leitores através de uma publicação da editorial Caritas. O seu autor está no programa Eclésia para nos falar das ideias que fazem este livro. Antes mostramos-lhe notícias da atualidade religiosa. Assinalar o Jubileu da Misericórdia no alto da Serra da Estrela foi esse o objetivo da peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora do Ar. Em pleno ano jubilar da Misericórdia, os cristãos do Arciprestado de Ceia peregrinaram até ao ponto mais alto de Portugal continental. Subiram até ao Santuário de Nossa Senhora do Ar. Nesta caminhada pelos trilhos da Serra da Estrela, o bispo da Diocese da Guarda deu o exemplo e fez-se ao caminho com as pessoas. Para além do convívio e da contemplação da natureza, a peregrinação contribuiu para uma redescoberta dos valores. Neste caso é o lugar mais alto de Portugal continental, com o Santuário da Nossa Senhora do Ar, e em que a peregrinação nos dá a nota de que nós peregrinamos fisicamente, mas para remeter para uma outra peregrinação, que é a peregrinação pessoal, existencial, que toda a nossa vida é, porque nós somos peregrinos na história, não temos aqui morada permanente, a nossa pátria não está aqui. Embora quando estamos aqui precisamos de cumprir a nossa missão, que é tornar este mundo uma casa comum para todos. Então este ano, aproveitando a ocasião do ano jubilar, quisemos peregrinar aqui a este lugar. Quisemos fazer uma caminhada mesmo, caminhada no sentido de peregrinação, para que aqui pudéssemos viver a nossa fé com alegria e intensidade, desta forma alegre como acho que podemos presenciar. A Serra da Estrela é um local emblemático que envolve as pessoas. Bem junto à torre, os cristãos celebraram num sítio cheio de espiritualidade, no Santuário de Nossa Senhora do Ar, que outrora pertenceu à Força Aérea Portuguesa. A serra em si, tanto estes lugares altos, por si só já tem uma espiritualidade muito especial. Nós aqui sentimos-nos diferentes, com certeza são circunstâncias externas também, mas toca-nos de forma especial este lugar assim tão especial. Claro que neste lugar virmos honrar Nossa Senhora e vir celebrar o Jubileu da Misericórdia, com certeza que isto são momentos vividos com intensidade e com alegria, momentos que marcam com certeza as pessoas e que vamos guardar como momentos especiais. Como viu, a última parte da nossa peregrinação partiu da parte mais alta, que tem lá aquele monumento com a cruz em ferro no cimo, a assinalar o ponto mais alto de Portugal e, portanto, aqueles 200, 300 metros que os que não puderam fazer a peregrinação mais alargada fizeram, será para retomar dentro do espírito do Jubileu. E agora é isso que se pretende e com certeza que as potencialidades deste lugar hão de ser também desenvolvidas, mesmo do ponto de vista da própria celebração da fé. O verde rasteiro, o granito e as lagoas envolveram os cristãos que celebraram a sua fé no cimo da Serra da Estrela. O silêncio daquele local elimina os ruídos do dia-a-dia. Propostas que ajudam as pessoas a elevarem-se cada vez mais, como os balões que foram lançados no encerramento da peregrinação jubilar. E esta peregrinação, dentro do ano jubilar da Misericórdia, veio dar a oportunidade para que os cristãos, e nomeadamente do Conselho de Ceia, conseguissem demonstrar a sua fé, participar naquilo que poderia ser uma simples caminhada, mas que se reveste de algo mais para um cristão, de que é os valores, aquilo que defendem, de que a vida tem sempre mais do que um sentido daquilo que é visível aos olhos das pessoas. No ano jubilar da Misericórdia, os cristãos da zona de Ceia peregrinaram até ao Santuário de Nossa Senhora do Ar, no topo da Serra da Estrela. Em Coimbra, vários campos do saber juntaram-se num congresso internacional em torno das tradições do Espírito Santo.
O Espírito Santo e a esperança na possibilidade da construção de um futuro mais justo e mais fraterno mobilizou a reflexão de diversas áreas do saber que quiseram analisar as tradições do Espírito Santo. Os trabalhos começaram com uma intervenção do Bispo de Coimbra, que salientou que momentos como este são de grande importância para a sociedade, para a comunidade académica, para a cultura e para a Igreja. Porque há temas e há assuntos que às vezes correm o risco de ser tratados simplesmente setorialmente. A Igreja tratar as questões da teologia ou da escritura ou até da santidade na sua perspectiva mais espiritual, às vezes até espiritualista, e depois a academia, a universidade, a investigação tratar só de questões de caráter histórico. E não, de facto não é nunca a melhor forma de abordar nenhum tema, nenhum assunto. Um congresso que surge para estudar uma certa herança cultural portuguesa, materializada nas tradições populares das festas do Espírito Santo. Uma espiritualidade que projeta um olhar utópico de construção de uma sociedade mais justa. Um esforço que tem marcado algumas intervenções do Papa Francisco. A utopia como fundadora da esperança cristã, a esperança no mundo melhor, mais justo, e que não uma utopia no sentido do não lugar, mas uma utopia naquele sentido de um lugar possível que podemos construir, somos chamados a construir como cristãos. Aliás, o cristianismo por excelência transporta a utopia da construção de uma humanidade fraterna, de uma humanidade que vive em harmonia com a natureza, nesta casa comum que é a Terra. Esta primeira parte do Congresso Internacional do Espírito Santo decorreu em Coimbra, porque aqui sobressai a figura da Rainha Santa Isabel. A Rainha Santa está relacionada com a devoção ao Espírito Santo em Portugal e depois através da sua projeção um pouco por todo o mundo, de modo que o empenho da confraria em discutir estas temáticas e enquadrá-las também no âmbito da vida da Rainha Santa e da sua ação vem mesmo a calhar. A literatura também nos diz muito da figura da Rainha Santa e da forma como a sua devoção ao Espírito Santo estão hoje na identidade do nosso país. É evidente para quem frequenta essa literatura moderna portuguesa que se debruça ou se consagra à figura da Rainha Santa, que em alguns desses autores ela está também presente como figura importante da história de Portugal e até como personificação do que seriam aspectos identitários da nossa forma coletiva de estar no mundo. Este Congresso Internacional sobre o Espírito Santo vai ter continuidade em setembro, desta vez em Lisboa e Alenquer. O padre Eugênio Butti é o novo superior provincial do Instituto Missionário da Consolata. A China é um território nos planos destes missionários. Com seu sotaque italiano, o padre Eugênio Butti confessa que estar à frente deste instituto missionário foi algo em que nunca pensou, nunca imaginou e também nunca desejou. A minha mãe sempre me dizia: Eugênio, não desejar coisas altas, subir muito porque é mais fácil cair. Então sempre aceitei o conselho da mãe de nunca aspirar a cargos assim, mas é Deus que manda, não somos nós, e portanto, se é Deus que quer, aceitamos de todo o coração, e contando com a sua graça. Eleito pelo capítulo provincial, diz estar ainda a tomar consciência da sua nova missão, mas considera que o desafio é manter vivo o carisma e a identidade dos missionários da Consolata. Manter vivo este espírito, antes de tudo, entre nós, na comunidade. O superior deve ser o animador espiritual da comunidade e manter vivo este espírito nos corações, este fogo dentro dos corações dos membros da nossa família, para podermos ser aquilo que somos chamados a ser dentro da Igreja e para a humanidade. No momento em que o cristianismo é uma religião perseguida, recorda a Etiópia como um território difícil, mas também fala da esperança que leva os missionários a territórios novos, como é o caso de Taiwan. Mais ou menos é um ano que estão lá e devem aprender a língua, e por mais ou menos 5 anos
deverão dedicar-se à aprendizagem da língua totalmente diferente, costumes diferentes, alimentação diferente. Para um amanhã, este é o sonho do Instituto, poder entrar na China também. A China é um desafio e um território onde a presença cristã ainda se articula na clandestinidade. É ainda muito difícil, a situação da China é ainda uma situação muito delicada, os relacionamentos da igreja com as autoridades chinesas ainda. Há momentos que parece de abertura, de luz, há momentos de fechamento. Então a própria Santa Sé, o desejo do Papa de ir à China também, se vai conseguir, não sabemos, está nos planos de Deus, só a providência de Deus sabe. O novo superior provincial do Instituto Missionário da Consolata considera também que ser missionário hoje é estar disponível para o martírio, pelo sangue ou pela entrega, constante aos que mais precisam em qualquer parte do mundo. Em agência.eclesia.pt, o portal onde encontra todos os outros temas que estão em atualização permanente sobre a atualidade religiosa. Ética e Teologia, declinações de uma relação. É este o título do livro que hoje lhe apresentamos, contando com a presença do autor, Américo Pereira, no programa Eclésia. Professor Américo Pereira, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Pedi-lhe uma apresentação deste livro. Que itinerário de investigação percorre relacionando ética e teologia? De um modo geral, as pessoas estão habituadas a olhar quer para a ética, quer para a teologia, fundamentalmente como ciências que o são. Por outro lado, tenho vindo a reparar há muitos anos que a ética é utilizada no discurso normal e também no discurso académico e científico como uma função adjetiva. Eu penso que a ética não deve ser utilizada como uma função adjetiva. Penso que a ética é fundamentalmente substantiva e que se refere a toda a ação humana. Muitas vezes refere-se à ação de alguém que fez algo bem como uma ação ética. Bem, mas quem faz algo de mal também está a ser ético. Está a ser ético fazendo mal. E, portanto, o que eu me proponho aqui no âmbito da ética é recentrar a ética neste sentido da substantividade da ética. Repito, a ética é a totalidade da ação humana, seja ela produtora de bons resultados, seja ela produtora de maus resultados. É a referência primeira da ação humana? É a referência primeira da ação humana visto a partir de um nível antropológico, se quiser. Depois há outras formas de ver a amarração fundamental da ação humana. Mas sim, se quiser, concedo isso. Por outro lado, a teologia, normalmente, essa é vista apenas como uma atividade que alguns até consideram não científica. Estão no seu direito, desde que sejam capazes de o fundamentar devidamente. E acha que tem algum fundamento essa consideração não científica da teologia? Eu penso que há aqui um texto sobre o fascismo. Eu penso que se insere perfeitamente dentro daquilo que é uma atitude fascista de uns cientistas relativamente a outros. Já lá iremos também a esse conceito. Eu sei que a afirmação é dura, mas não tenho qualquer problema em proferi-la. E, portanto, a teologia é vista como uma ciência, como uma reflexão acerca do sagrado e das várias experiências do sagrado, nomeadamente no âmbito da teologia cristã e católica. Ora, há uma forma de encarar a teologia em que a teologia não é apenas uma ciência ou mais uma atividade académica. A teologia pode ser um modo de vida, a teologia pode ser, neste caso, uma parte da ação humana e, portanto, eu insiro a teologia dentro do âmbito da própria ética. Quer a teologia como prática de uma ciência, quer a teologia como prática de uma vida religiosa refletida, porque senão não é teologia, se não tiver reflexão, é algo que, fazendo parte da ação humana, então é algo de ético neste sentido substantivo também. E a propósito disto, há várias declinações no sentido
gramatical do termo adaptado em analogia. Portanto, há várias formas de ética e teologia se relacionarem. Nomeadamente a pessoa, a comunidade, é nesses contextos que analisa essa pessoa, relação. A comunidade, o bem, Deus, que são os tais pontos de amarração que estão do outro lado, e terminando na quarta parte com uma quadratura: Deus, a pessoa, comunidade e salvação. Esta questão da salvação, mesmo do ponto de vista laico, faz todo o sentido. Não é? Se os seres humanos não andam aqui para, de algum modo, procurarem a sua salvação, seja ela entendida de uma forma religiosa, seja ela entendida de uma forma puramente laica, e termina quando termina absolutamente a vida humana, mas uma vida que não seja uma vida em busca de uma qualquer forma de salvação, relativamente a algo que eu tenho estudado muito, que é o nazismo e os campos de extermínio nazi, então não se diferencia muito disso. Um outro tema que também aparece muito aprofundado, e logo no início, na primeira parte, é o conceito de fascismo, onde o apresenta como algo que tem o objetivo permanente de aniquilar o humano. Porquê essa sua perspectiva? A perspectiva eu desenvolvo, mas a perspectiva começa com o filósofo francês Michel Henry, que teve uma experiência de vida riquíssima, quer como filósofo, quer como ser humano. Ainda muito jovem foi partisan na Revolução, na resistência francesa contra a ocupação nazi. Foi um homem que passou pelo marxismo e que pensou as questões da dignidade humana, do trabalho, a um nível muito profundo. Numa altura já muito madura da sua vida e da sua obra, escreveu uma obra do comunismo ao capitalismo, em que redefine o fascismo. E, portanto, o fascismo deixa de fazer sentido apenas enquanto uma realidade histórica e vista como tal pela ciência política, e passa a ser redefinido como toda a tentativa de menorização ontológica e antropológica de um ser humano por outro. Ou seja, em palavras mais simples, sempre que um ser humano diminui o ser de outro ser humano, está a cometer um ato fascista. E isto faz todo o sentido, mesmo se formos à simbólica romana. A simbólica é a simbólica do molho das varas, il fascio, não é? E, portanto, o que conta neste símbolo não é cada uma das varas, cada uma das pessoas, mas o molho das varas atado por fora. E é este atado por fora que significa este sentido ditatorial e de diminuição daquilo que cada pessoa é, que passa a funcionar apenas em função da totalidade, em função do tirano, em função da oligarquia, e tudo isso são formas de redução da pessoa humana. E acredito que encontra na leitura da história muitos momentos onde assim aconteceu. Desde o início da história, desde o início do velho casal Adão e Eva, ou se algum dia se descobrir o primeiro ser humano histórico, de facto, provavelmente, um dos seus primeiros atos foi olhar para o outro com um ar de condescendência ou de menorização. E isso é o pão nosso de cada dia ao longo da história, e é o pão nosso de cada dia da nossa vida. Todos nós o fazemos, muitas vezes. Na segunda parte fala de comunidade. Que centralidade tem este conceito na nossa sociedade? Não tem. Pura e simplesmente. Nós vivemos num tempo, aliás, viveu sempre num tempo em que se mente muito bem. E tem-se a sua recompensa, normalmente. A comunidade verdadeiramente nunca existiu, historicamente, salvo em regime cristão, na Sagrada Família. Para quem acreditar, para quem não acreditar, então a situação ainda é pior. A comunidade implica que o bem de todos aqueles que a constituem seja servido no máximo das suas potencialidades. É o velho conceito de origem platónica, que a Igreja depois, e muito bem, apadrinhou e que tem vindo a tentar ser recuperado ultimamente, do bem comum.
E o bem comum não é o bem da maioria, não é o bem da minoria de uma oligarquia, não é o bem do tirano. O bem comum é o bem de todos e para todos. E enquanto não for o bem de todos e para todos, enquanto houver um único excluído, não há bem comum. Agora, aplique-se isto à história e aplique-se isso ao momento em que nós estamos a viver, não é? À Europa perdida como ela está neste momento e percebe-se o sentido necessário que a comunidade encerra e a sua inexistência em termos reais. Enfim, numa sociedade assim entendida, onde a pessoa quer aniquilar a outra pessoa e onde não há esse conceito de comunidade, que sentido para a vida? Como definir essa guerra pelo sentido? Bem, creio que o livro termina por aí, não é? Ou termina, enfim, ou não, inicia. O livro termina a falar do inferno e da salvação, não é? Mas aquilo que acabou de me dizer é a definição do inferno. Quer dizer, enfim, eu não me lembrei de pôr lá isso, mas o inferno é, se quiser, a definição metafísica daquilo que é o fascismo. Aliás, o Sartre reviu isso muito bem naquele livro, o Huis Clos, não é? O inferno é produzido por nós nas nossas relações de uns com os outros, em que há tudo menos amor, verdadeiramente. Não há sucedâneos, mas não são propriamente a mesma coisa. Para já, uma pessoa que faz isso a uma pessoa não é uma pessoa e não considera a outra como pessoa. E ao não considerar a outra como pessoa, está-se a considerar indiretamente a si própria também como não pessoa. A vida a partir daqui é infernal. Como se vai vendo cada vez mais e, portanto, a solução é teoricamente muito simples. É as pessoas deixarem de viver a partir da centração no seu sagrado umbigo e passarem a viver num regime centrífugo, que é o regime do amor. Passarem a utilizar, então, o seu umbigo como base fundamental para chegar aos outros, não para servirem de animais depredatórios, mas para servirem passo o plionasmo, servirem de servidores dos outros. Não tem mal. O tal bem de todos que falou há pouco, não é? O tal bem comum. Professor Américo Pereira, o nosso tempo infelizmente chegou ao fim. Acredito que pela leitura deste livro todas essas ideias é que ficam fundamentadas e isso pode talvez inverter o sentido da história para não levar o rumo que vai levando. Muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar este livro, Ética e Teologia, da editorial Caritas. Mais logo, siga-nos também na rádio, na Antena 1, onde nos fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se os quiserem.